Boa noite a todos e a todas. Em nome do Museu Oscar Niemeyer, dou as boas-vindas a vocês que participam deste encontro virtual do tradicional programa Artistas do Acervo. O convidado desta edição é o Bruno Marcelino. O Bruno é de Campo Mourão, mas vive e trabalha em Curitiba. Como artista, participa de exposições em espaços institucionais e galerias de arte desde 2009. É mestrando em Processos e Procedimentos Artísticos na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho e bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal do Paraná. Bruno é professor colaborador na Unespar e integrante do projeto de extensão Encontros com Arte, o ECOA, também da Unespar. Artistas do Acervo é um dos mais tradicionais programas do Museu Oscar Niemeyer, que ganhou versão virtual no ano passado. É um espaço de diálogo entre o público e os artistas, o que permite abordar e discutir o rico conteúdo do acervo do MON. Esperamos que gostem da proposta e que a experiência seja produtiva e gratificante. Agradecemos a presença de vocês e desejamos uma ótima atividade. Uma boa noite. Bruno, bem-vindo de novo. E ficamos aqui, ansiosas e ansiosos pela sua contribuição aí hoje nessa ação do Artistas do Acervo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Mais ansioso que eu tenho certeza que vocês não estão. Mas é normal, daqui a pouco passa. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do MON, não é? Agradecer o trabalho da Jaqueline, da Hanna e também do Ivan, que está fazendo esse importante trabalho hoje de tradução, né? Eu quero começar falando, até pedir para a Jaqueline já deixar na agulha a apresentação, e eu vou começar falando, uma forma muito simples, assim, do que me leva a produzir, né? E desde que eu era muito jovem, eu gostava de desenhar bastante. E desenhar, depois eu fui entender isso, né, mais tarde, que era uma forma de prestar atenção às coisas, né? Então, quando você desenha, você está olhando para as coisas atentamente. E esse olhar para as coisas com atenção faz com que você veja elas, às vezes, né, de repente, de uma outra forma ou de outras maneiras, né? Então, acho que muitas vezes, né, e nós, assim, no nosso dia a dia, nós tomamos as coisas como se fossem coisas garantidas, né, pelo nome delas, né? Mas, na realidade, elas estão sempre em transformação, elas estão sempre mudando. Então, o desenho, como esse exercício de olhar para as coisas, ele tem um valor por esse processo mesmo, né? Não no sentido de querer representar aquela coisa de acordo com um modelo, né? Um modelo que talvez já esteja garantido, mas de perceber as coisas mesmo nesse momento presente, né? Então, quando a gente desenha, por exemplo, de um modo muito convencional, nós tentamos capturar das coisas aquelas características que consideramos mais peculiares, né? Aquelas que são mais regulares, né, na nossa percepção dessa coisa. E transformamos essas características, por exemplo, em linha, em contorno, né? Ultimamente, no meu trabalho, eu tenho pensado, no meu processo artístico, eu tenho pensado que eu coloco isso um pouco de ponta cabeça, assim, porque de alguma maneira eu estou focando naquilo que não é constante, naquilo que não é regular, né? Então esse giro, essa virada, ela tem alguma coisa que ver com a arquitetura, né? Em que sentido que eu estou falando isso, né? Se a gente pensar arquitetura, a gente logo vai perceber que ela é uma coisa que pressupõe o desenho, né, como um projeto, mas ao mesmo tempo é inseparável da relação com o local.
o projeto da arquitetura prevê, né, que ela vai ser um local, né, e, portanto, ela deve prever as contingências, né, o desenrolar dos acontecimentos naquele local, né. A gente pode falar que ela deve prever as circunstâncias do mundo, né, a partir daquele lugar. Isso inclui também percepções e sensibilizações, que são coisas que a gente às vezes não está atento, né? Mas a arquitetura, por exemplo, o próprio Museu Oscar Niemeyer vai prever o corpo, né? De muitas maneiras. Mas a gente geralmente nós pensamos muito em termos de função, né? Isso também é importante, né? Mas às vezes não é a coisa mais importante. No caso do Oscar Niemeyer, para usar o exemplo também, do museu aqui de Curitiba, do Museu do Olho, nem foi projetado para ser um museu. Então, veja como, como tem essa questão da função e, às vezes, uma destinação diferente do início, né? No entanto, as dimensões do museu são as mesmas para o corpo, para a percepção, né? Como uma obra. Então, a gente pode pensar que esses projetos de arquitetura, de alguma maneira, eles podem falhar, por exemplo. Né? Talvez eles falhem a se adequar a essas contingências, a se adequar à vida, né? E essa falha pode ser tanto da função quanto um relacionado ao contexto ou à história, né? Então, em que sentido contexto e história? Por exemplo, um edifício projetado para funcionar como uma escola, né? E aí a gente está falando em função, na verdade, um edifício para funcionar como uma escola pode não atender às necessidades de uma indústria. Então, não funciona, não bate. Né? Então, não vai dar certo. A forma está errada. Né? Ou um edifício muito antigo, e aí a gente está falando em relação a uma mudança de contexto histórico, um edifício muito antigo pode não atender a um uso de uma atividade muito contemporânea, né? E aí, bom, você tem também esse problema de disjunção, né? Não dá liga, né? Não orna, como diz. Ou, por exemplo, pode falhar se, digamos assim, é um edifício projetado por um contexto que tem um ambiente com um clima frio, né? Mas ele é projetado para esse contexto, tem um modelo a partir desse contexto, só que ele é construído numa região quente. Vai dar errado. Né? A mesma coisa é o contrário. Né? Então, a gente tem esses problemas de arquitetura. Né? E veja, são problemas em que a arquitetura falha por não observar o contexto. Né? Mas ele também, de certa maneira, pode falhar, né? Ou pode dar errado, digamos assim, quando ele desconsidera as pessoas. Né? Então, a arquitetura pode desconsiderar, por exemplo, que ela é feita para as pessoas. Como que ela faz isso? Às vezes ela é muito opressiva, ela é muito grande, né? Então não é amigável. E nós, como pessoas, a gente, bom, tem mais ou menos a mesma estatura como uma espécie, né? Somos exemplares de uma espécie que tem mais ou menos as mesmas características, né? E que partimos mais ou menos do mesmo ponto de vista no sentido evolutivo, né? Temos 2 olhos, de modo geral, enfim, né? Tem essa constância, né? Em termos de espécie, né? Em termos de dimensão do corpo. Então, às vezes a arquitetura pode falhar quando ela ignora essas coisas bastante básicas, né? Por que eu estou falando tudo isso assim? Porque no desenho mais tradicional, às vezes passei muito frio no prédio da UFR. Eu também passei frio na graduação. Então essas coisas acontecem, né? E na arte também às vezes acontece quando a gente vai desenhar uma coisa e está buscando essas coisas que são regulares, que são constantes e representando elas. Quando a gente faz isso, a gente está, de certa maneira, buscando representar as contingências, fixar as contingências. E esse foi o meu exemplo inicial, né? Quando nós fazemos um desenho, nós estamos prestando atenção
em uma determinada coisa e buscando representar essa coisa, né? Fixar, de certa maneira, um ponto de vista específico e tal. Né? E quando eu falo que eu coloco isso de ponta cabeça, é porque eu estou projetando basicamente como um arquiteto, né? Eu estou fazendo uma forma X, Y ou Z, né? Qualquer forma que seja, mas buscando com essa forma me relacionar com as contingências do ambiente, né? Com a percepção dessas contingências, com a percepção dessas inconstâncias, né? Dessas coisas que escapam, que não são tão regulares, né? Então, de alguma maneira, eu projeto os trabalhos, e aí é por isso que eu fui um pouco mais para a ideia do tridimensional, né? Projeto os trabalhos para sensibilizar, tentar, né, buscar uma sensibilização do público para essas coisas que muitas vezes escapam, né, da nossa percepção ou da nossa atribuição de sentido, justamente porque elas geralmente não fazem parte, né, ou não compõem as características que nos fazem dar nome às coisas. Né? Então, essas características que geralmente escapam, né, da atitude que nós temos quando damos nome às coisas, geralmente elas são características que acontecem no tempo, características que mudam, que são muito reativas, né, à nossa percepção, à nossa posição em relação ao que observamos. Então, de certa forma, são características que nós não conseguimos atribuir ao objeto. Nós só podemos atribuir a relação entre nós e o objeto. Então, está entre nós e aquilo que nós vemos. Então, fazer um objeto, para mim, um objeto artístico, é fazer um objeto que foca ou que aponta para essas características e não para ele mesmo. Né? Então, essas características que são dependentes, então, de uma relação. Então, basicamente, eu acho que tem umas imagens aí, né, já que você recebeu o e-mail, acho que dá para mostrar um pouco. Sim, vou compartilhar. Como é que isso acontece, né? Você me diz se tá ok. É essa, né? Tá ok. Uhum. Uhum. Deixa eu só vou ver aqui. Se eu deixar assim a apresentação cheia, se eu passar o slide, dá para ver ainda. Sim. Deu. Ah, beleza. Que bom que dá para ver vocês do lado aí, pelo menos. Não parece que eu estou falando para mim mesmo. Vocês estão me ouvindo, né? Ok. Então, esse é um dos primeiros trabalhos que... Não é um dos primeiros trabalhos que isso que eu comentei aqui acontece, né? Mas é um dos trabalhos em que eu decididamente, assim, conscientemente busquei explorar isso e depois, enfim, desse trabalho as coisas ficaram cada vez mais claras nos trabalhos subsequentes. E aqui é curioso, né? Porque você olha o trabalho, parece que tudo isso que eu falei a gente consegue ver muito mais no espaço do que nos trabalhos. Porque tem as reflexões no piso e tal. Mas foi justamente nessa tentativa e com os problemas que eu encontrei, né? Justamente nesse momento que eu percebi isso, assim, nessa exposição, que as coisas começaram a mudar, né? E a gente pode perceber sutilmente, mesmo nessa imagem à distância, né?
como a sombra vai participar nessa primeira imagem, nesse primeiro trabalho aqui, que está mais próximo da lente da objetiva, né? Que tirou essa foto, a gente pode ver no laranja ali como tem umas sombras interferindo no trabalho, né? E no segundo trabalho, aquele azul ali e branco, né? A gente consegue ver aquele espelho, aquele metal espelhado, como ele acaba refletindo o chão da galeria, né? Então, eu comecei a focar cada vez mais nessas coisas. Acho que pode passar, Jaque. Aqui uma outra cena, né, dessa exposição, mais para mostrar a escala dos trabalhos. Isso aqui foi em 2009, numa exposição da Bolsa Produção, no último edital da Bolsa Produção que teve aqui em Curitiba. Isso foi no Museu da Gravura. Então, esse primeiro trabalho de novo aqui, que tem essa chapa cobre, né? Essa chapa era reflexiva, então conforme você se movia, ela se respondia, né? Ao ambiente, assim, a aparência dela modificava. Pode passar já. E aí, bom, eu também participei de uma exposição nesse mesmo ano aqui no MON, e aí eu comecei a explorar mais ainda essa coisa da reflexão, né? E acho que esse trabalho dá para passar também, já porque tem essa sequência, a gente consegue perceber bastante isso, né? Como o trabalho responde à posição do público em relação a ele no espaço, né? Então parece esse objeto muito, digamos assim, e foi de fato muito planejado, né? Muito minuciosamente desenhado, vou dizer assim, na sua forma, né? E tem uma forma que remete assim a um volume geométrico e tal. E aí ele durante a experiência, né, de ver esse trabalho de vários ângulos, ele vai mudando, né? E essa estratégia também de usar essa placa pintada de prata, né? Tem a placa reflexiva, que é essa daqui, e se você vê, né, prestar atenção, essa área preta ali é uma reflexão da outra placa, né? Pode parar aí já. Pode ser essa. Então essa área preta é uma reflexão do fundo dessa outra chapa que nós vemos a indicação de saída ali, né? Nós vemos também que esse pé que é sobressalente está refletindo para dentro do trabalho. Pode passar para a próxima, Jaque. E a gente vai vendo que essas coisas vão se modificando, né? E nesse caso aqui, por exemplo, é basicamente o mesmo raciocínio de uma outra forma, né? Esse trabalho todo preto, né? Com variações microtonais, e aí vários detalhes como a textura da madeira, né? E também o vão entre as cores, tudo isso vai entrar dentro da composição também, e o trabalho é como uma caixinha, né? E essas cores, algumas são brilhantes e outras são foscas. Se você passar para o próximo, Jaque, a gente vai ver isso. Então, também, né? Aí, quando você começa é chamado pelo trabalho, né? E começa a caminhar em torno dele, você vai ver que a composição vai variar, vai mudar. Aquilo que era a cor mais escura, às vezes fica mais clara, por conta dos brilhos, né? Da reflexão. E a sombra também entra para dentro do jogo. A sombra e também o reflexo, né? Nessas cores brilhantes. Então, essas questões dessas contingências, né? Que são diferentes lá na hora da exposição do que eu decidi como forma do trabalho no ateliê, mas que lá na hora da exposição complementam o trabalho, né? Eu entro em diálogo com o trabalho. E essas sutilezas são sutilezas que no nosso dia a dia, em todas as coisas praticamente, elas existem, elas estão ali, mas elas não participam
do nome das coisas, digamos assim. Né? Pode passar já. Esse trabalho também é pensando muito nisso, né? Pensando na sombra, quase como uma forma de colorir também o trabalho. Então, o trabalho é todo vermelho, do mesmo vermelho, mas ele é uma caixinha e tem uma profundidade, e isso vai produzir não só a ideia de uma borda e a ideia de um fundo, mas quase que uma atmosfera, né? Porque, de alguma maneira, a sombra entra ali, já não mais como sombra, mas como um degradê, como uma operação pictórica, uma operação de cor. E isso tem a ver com o trabalho anterior, né? Pode passar já. E porque tem a ver, ali mais tarde eu acabei fazendo uma coisa que reunia os dois trabalhos, assim, a caixinha vermelha e o trabalho preto, né? E nesse sentido, essa estrutura de faixa como uma paisagem, né? Como linhas do horizonte, assim, e essa relação com uma cor que se torna também uma atmosfera a partir da sombra, né? E como que essas duas coisas se relacionam, reagem e vão funcionando num diálogo que potencializa o trabalho e faz dele uma coisa também situada, né? Uma pintura situada, eu diria assim. Ela está sempre em relação com o ambiente, com essas contingências. Pensem o seguinte, geralmente, quando você tem uma pintura no ambiente, ela depende inteiramente da iluminação desse ambiente, das características desse ambiente. Isso é sempre um fato, né? Mas esse fato geralmente é sonegado em uma pintura que é toda plana, por exemplo, em favor da percepção do que nós julgamos terem sido as decisões do artista no momento da sua produção lá no ateliê. Ou seja, a composição, a relação entre as cores que o artista escolheu, né? O problema todo é que nada disso é independente da maneira como o trabalho depois, lá na ponta, vai ser exibido. Não é verdade? Porque se você pegar uma tela do Matisse, ou vamos simplificar, vou pegar um trabalho do Tony Camargo, que nós conhecemos muito bem, e botar no escuro, não vai dar muito certo, né? Se for um trabalho, um fotomódulo. Agora, se você pega um vídeo do Tony e põe no escuro, aí dá mais certo. O contrário pode ser ruim também, pegar um vídeo do Tony e colocar numa sala com excessiva iluminação, vai dar errado. Então, essas inconstâncias, contingências que estão no local de exibição, geralmente elas são atenuadas em favor do trabalho, na verdade, mas elas são atenuadas em favor do trabalho, isso acaba querendo dizer que elas são ocultadas, né? Ou elas não devem comparecer, elas não devem aparecer. No caso desses trabalhos aqui, elas acabam aparecendo, né? Então, elas não são ocultadas, de certa maneira, mas elas aparecem em favor do trabalho. E, nesse sentido, é como se elas adentrassem para dentro do trabalho também, pagando um pedágio, né? A sombra vira cor, paga um pedágio e entra na pintura. Então, eu penso um pouco nesses termos assim, né? Só que, ao fazer isso, ela nunca deixa de ser sombra. Continua sendo uma coisa inconstante, contingente. E se eu mudo o trabalho de local, de parede, ele muda. Isso é sempre verdade também. Mas nós, geralmente, não prestamos atenção nisso. Nesses trabalhos, por exemplo, se eu mudar ele de lugar, ele vai responder, ele vai mudar, né? De uma maneira enfática. Os artistas sabem disso, né? Todos eles prestam atenção nisso. Eu estou falando nós quando vamos para uma exposição, mesmo os artistas, às vezes não olham, né? Olham o trabalho. Mas essas relações de contingência, né, que estão no espaço da vida, no espaço em que nós nos movemos, no espaço em que nós conversamos, no espaço em que nós trocamos,
elas contribuem também para o trabalho. E é por isso que eu estou falando que eu penso a coisa do desenho de ponta cabeça, porque ele é um projeto para mostrar ou para produzir uma possibilidade de, digamos assim, dizer essas coisas que são que escapam, que não têm nome, que são inconstâncias. Bom, eu me estendi um pouco aqui do que eu tinha planejado, mas quando veio os trabalhos eu inventei algumas coisas na hora. E então, eu não sei se alguém quer conversar, quer fazer uma pergunta, mas eu tenho uma proposta, então, pensando nisso tudo, né? Talvez a gente deixe para o final, né? Já que as conversas. Eu acho que seria legal a gente fazer essa proposta prática que eu trouxe, pensando muito nisso, né? Nessa sensibilização pro aqui e agora, né? E se a gente pensar, olhando para esses trabalhos, a gente vai encontrar muitas coisas que são assim no nosso dia a dia, né? Que, de alguma maneira, contém nas suas superfícies vários aspectos que não entram na definição delas. Né? E, no caso desse trabalho, a ideia é fazer com que esses aspectos entrem, né? Para mim, isso tem uma relação com a nossa percepção e com a nossa forma de dar sentido às coisas, né? Então, há muitos detalhes sensórios, muitos pontos de vista oblíquos que não entram no sentido das coisas, né? Mas que eles, às vezes, são tão importantes na nossa relação com aquele objeto, numa relação talvez mais visceral com aquele objeto, que nessa relação mais perceptiva com as coisas, e que eles acabam sendo assim uma das qualidades das coisas que nos seduzem, né? Que nos convencem sem ter que estabelecer o sentido, né? Esse tipo de coisa, na minha maneira de entender, é o que acaba nos fascinando, por exemplo, quando a gente olha para a superfície de um rio, né? Que é sempre regular, né? Num determinado instante, mas ao mesmo tempo está sempre tremulando. Então, ela, por um momento, de alguma maneira, ela é um rio, ela é fixa, ela tem uma dimensão estabelecida, mas ela está sempre inconstante, ela está sempre mudando, está sempre em fluxo. O mesmo acontece com uma fogueira. É fascinante olhar para uma fogueira, porque em um determinado instante ela está sempre do mesmo tamanho, né? Mas ela nunca é igual. Cada labareda é diferente. Né? Então, nesses dois casos, a gente está lidando com uma coisa que, em certo sentido, é constante, né? Porém singular a cada instante de tempo. Né? O que, na minha maneira de entender, como artista, a gente tenta fazer é ir fixando essas singularidades, né? Mas tentando manter, de alguma maneira, essa punção de inconstância, né? Então, nesse caso, no nosso encontro de hoje, a proposta de sensibilização para essas inconstâncias e singularidades será a partir da percepção atenta, né, do nosso presente, do nosso espaço, do lugar que nós estamos, né? Então, muitas vezes, no nosso cotidiano, assim, o computador, o trabalho, né, rede social, essas coisas atrapalham um pouco, turvam um pouco a nossa consciência do aqui e agora, né? A nossa consciência para essas pequenas coisas que
que não precisam de julgamento, né? Essa atenção sem julgamento, né? Essa atenção ao que acontece, aos eventos sensíveis, não como objetos utilitários, né? Não como imagens, né? Então, nesse sentido é que eu gostaria de sugerir esse exercício de contemplação mesmo, um exercício em 3 partes, né? Que vocês vão desligar a câmera de vocês, provavelmente vocês já estão com a câmera desligada, mas a ideia é que vocês desliguem a câmera, né? E que caminhe pela casa de vocês lentamente, com calma, né? Olhando para as coisas como se elas não tivessem nome, né? Olhando para elas como se elas não tivessem significado, como se elas não tivessem função, como se elas não existissem para a linguagem. E aí, vocês vão procurar olhar para as coisas tentando vê-las antes que elas se tornem objetos, que elas se tornem utilitárias, né? Procurar olhar para elas buscando ver aspectos dos materiais, né? Buscando pensar, ou pensar não, mas sentir, né? A partir desses aspectos, né? Perceber perceber como percebe, né? Como vocês estão percebendo, né? Às vezes olhar de uma perspectiva não convencional, né? Às vezes prestar atenção em como as coisas são com a luz desligada ou com pouca luz, né? Pensar também em outros sentidos, né? A temperatura do ambiente, né? A temperatura do ar, a temperatura em diferentes partes do corpo, né? Então, todos esses conjuntos de sensações, pode ser o olfato também, né? Pode incluir o odor. Então, todos esses sentidos, né? Em qualquer combinação, prestar atenção nisso, né? Isso seria a parte do meio do nosso exercício. E a última parte eu deixo para o final, né? Sugiro, né? Essa parte de contemplação ser a parte central, e depois eu conto para vocês o que acontece no fim. E antes disso, acho que é importante para a gente se preparar um pouco, né, para fazer esse exercício de contemplação. Então, vocês ficaram me ouvindo falar aqui, né? Eu acho que agora é legal ficar um pouquinho em silêncio, né? E prestar atenção na respiração da gente, prestar atenção nesse instante que a gente está, na posição do nosso corpo, no peso do nosso corpo, né? Na temperatura do ar, né? Que entra no nosso pulmão, nas nossas narinas, a gente consegue prestar atenção, né? Então, a gente desliga a câmera e fica 2 minutinhos quietinho, prestando atenção na gente mesmo, né? E depois eu vou dar ali mais 12 minutinhos para a gente fazer esse exercício de contemplação. Então, seriam 14 minutinhos. E depois, 14, 15, vamos dizer assim. Depois vocês fazem esse exercício de contemplação, essa caminhada, né? E depois voltam e a gente faz a última parte da proposta e conversa um pouco. Então, acho que a gente pode começar. Primeiro, né, acalmem-se, ou eu me acalmo. E aí depois, daqui 15 minutos, então, a gente se vê. Bruno, só fiquei com uma dúvida aqui. Os registros, eles vão acontecer agora? Os registros a gente faz depois. Ah, tá. Desculpa, então. Só fiquei com a dúvida aqui. Ah, não é para fazer a foto agora? Vocês podem fazer a foto ao final, né? Vocês fazem o processo todo, tá? E depois, ao final, vocês fazem a foto. Mas aí vocês escolham
né? Primeiro faça esse processo de contemplação sem pensar na foto. Essa que é a questão, né? E aí depois vocês vão fazer a foto, digamos assim, depois desse processo. Porque se vocês ficarem pensando na foto, vocês vão começar a pensar nas coisas como foto. Então, a ideia é justamente que vocês primeiro façam esse processo todo de olhar para as coisas, experimentar as coisas, e a foto vem depois, né? Então, E porque não precisa ser uma foto também. Ela pode ser uma descrição verbal. então às 19h55 a gente retorna.
Tem alguém aí já, será? Olá. Oi, oi. Então, pessoal, vocês voltaram já? Dá um oizinho aí quem já voltou, só pra gente saber. Ah, o Caio já tá ali, ligou a câmera, ó. Muito bem. Opa, Selma também, Miriam, Lilian. Conseguiram encontrar alguma coisa que não tinha encontrado ainda? Então, espero Rosângela. que vocês tenham aproveitado o trajeto, né, a trajetória de vocês aí dentro da própria casa, que tenham encontrado coisas que não vêm todo dia, mas que estão sempre ali. A Serena, com certeza, está sempre vendo essas coisas. A Serena é filhinha da Lilian, né? E tenho certeza que ela está atenta a esse tipo de coisa. E tem um filme muito bom sobre essas coisas, que é um filme do Wim Wenders, chamado Asas do Desejo. E basicamente a história de um anjo que se torna um ser humano. Então, ele não tem nenhuma experiência com sensações antes de ser um ser humano. E aí ele se torna um ser humano e ele conhece todas as coisas pela ideia, mas não conhece nenhuma sensação, né? E, e aí ele tem que aprender, inclusive, o nome das cores. Assim. Então, é bem interessante esse filme porque ele toca nesse aspecto que geralmente é um aspecto negligenciado, né, no nosso dia a dia, que é a sensibilidade para a percepção das coisas, né? Sem pensar no nome delas. E se a gente para um pouco, nem que seja 10 minutinhos, como a gente fez, a gente consegue encontrar um monte de acontecimentos da percepção que nós não estamos atentos no dia a dia, né? E, e às vezes os trabalhos de arte se fazem com essas coisas, né? Ou a partir da atenção para essas coisas. Assim. E aí, bom, se alguém quiser tirar fotos, né, de alguma dessas coisas e compartilhar, ou até comentar se encontrou alguma coisa desse tipo, assim, né, e como é que foi, a gente está, acho que é legal conversar. Eu fiquei ouvindo não, né, olha que interessante, fiquei vendo a fumaça do incenso que eu acendi aqui do lado. E o jeito que ela sai de dentro do incensário rodando. Assim, né? E ela tem esse aspecto também que ela sempre acontece com uma certa constância, com uma certa velocidade, com uma certa quantidade de fumaça, mas ela sempre está num rodopio diferente, né? Quase como uma dança. Assim. E acho que seria legal vocês tentarem descrever alguma dessas coisas que vocês encontraram aí, para a gente conseguir partilhar um pouco do que dessas percepções, né? E seria a última etapa da nossa proposta, né? Que vocês pudessem partilhar isso de alguma maneira. Pode ser com a fotografia, mas pode ser descrevendo também, compartilhando a experiência. Assim. E metáforas são bem-vindas, né?
Boa noite, tudo bem? Tudo bem, mas Tudo o que eu queria ótimo. falar é que essa experiência me ativou foi as memórias, né? Não é uma coisa assim que não, não busquei assim, alguma coisa que eu não via sempre, porque a gente está sempre olhando, eu fiquei andando aqui na sala, a quantidade de coisas assim, que nem o espelho que está atrás de mim. Eu tirei uma exposição, as orquídeas, eu tenho coleção de orquídeas aqui na sala, então, de quem veio, né? Então, as memórias de quem me trouxe, né? O que aconteceu, né? Pessoas que já partiram, de lembranças que tinha. Então, foi uma coisa muito boa, porque foi um mar de sentimento e imagens que vieram na cabeça, que foi bem interessante. Então, foi legal ter feito essa experiência nesse momento, que é realmente, a gente passa todo dia, olha, mas você não para refletir tudo que, né, tem, né? Então, tem muita coisa assim que, cada detalhe aqui da minha sala veio de algum lugar, tem uma história. Então, isso foi muito bacana. Gostei desse... Fugiu a palavra agora. Proposta. Dessa proposta. Isso. Valeu. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço o depoimento aí, Rosângela. E é incrível isso, né? Isso também é material para gente que faz arte. E essas coisas de emoções, né? Reminiscentes, emoções que ficam na memória e que acabam vindo a partir da percepção do que está acontecendo aqui agora, também fazem parte desse círculo, né, que eu tentei desenhar aqui, mas eu não falei sobre isso, mas elas fazem parte, né? Porque geralmente essas emoções, né, quando a gente fala em termos de emoção, de memória afetiva, a gente também não está falando em termos de sentido, de nome das coisas, né? A gente está falando de uma experiência que nós vivemos no passado e que a partir de uma experiência presente ela retorna. Então é um retorno não de sentido, mas dessas sensações também, dessas emoções, né? E isso está conectado mesmo com a contemplação de alguma maneira, na meu modo de ver. Assim. Então é bem legal esse depoimento. Obrigado. Quem mais gostaria de... Oi, pessoal, tudo bem? Posso falar um pouco também? Oi, Caio. Oi. Bom, eu aproveitei, na verdade, que eu estava um pouco de fome e fui fazer a contemplação na cozinha, né? Aproveitei esse momento para caminhar até lá com um olhar diferente e estando lá, né? Ter essa experiência, assim. E aí me chamou muito a atenção uma fatia de pão, porque uma fatia de pão, enfim, não fotografei nem nada, cada um tem na sua memória isso, né? Mas fiquei muito observando a textura do pão em si, né? Uma coisa que às vezes no dia a dia ali, no cotidiano, enfim, você corta, come sem pensar muito, né? Então comecei a olhar para aquilo com mais, enfim, com mais atenção, né? Com mais dedicação ali para uma simples fatia de pão, né? E mergulhei muito na textura dele em si, né? Tem todo enfim, um padrão dentro daquela textura do pão, né? Que, enfim, é todo um universo e vai muito dentro daquilo que o Bruno falou, de não ser igual, né? Enfim, apesar de você olhar um padrão repetido, né? Obviamente, acredito eu, né, que nenhum centímetro de pão é igual ao outro centímetro de pão ali, né? Cada um é uma coisa única, enfim, uma coisa única, né? Enfim, achei bacana isso, e até, enfim, um pouco além, não sei se
já é uma viagem muito grande, mas assim, como que um pão é resultado de um processo químico, biológico, né? Juntando uma série de elementos, ele resulta naquilo, né? E se você repetir aquela mesma combinação de fatores, vai resultar em algo similar, né? Quer dizer, aquela receita, né? Uma receita mesmo, feita de uma maneira específica, vai resultar naquilo, e se você repetir, vai resultar naquilo igual, mas diferente, né? Achei, enfim, legal essa reflexão, achei bacana de compartilhar aí. Valeu, obrigado. Muito legal, Caio. Pô, aí eu fiquei feliz agora também com isso. Porque o pão é isso, né? Esse padrão que nunca é um padrão, que é aleatório. E por que que ele é? Por causa disso que você falou, porque ele é uma reação biológica. Quer dizer, esse padrão do pão é resultado da fermentação dele, que é resultado de uma vida acontecendo, ou seja, de uma contingência acontecendo. Então, o pão é como se fosse uma arquitetura da vida daquele fungo que gerou o pão, né? E todos aqueles buraquinhos que a gente vê é o resultado da reação daquela vida se desenvolvendo, né? E aí isso influencia no gosto do pão, porque cada uma daquelas bolhas de ar é liberado pelo micro-organismo responsável pela fermentação do pão, e que podem ser vários micro-organismos, pode ser uma colônia de micro-organismos diversa, se for um pão de fermentação natural, por exemplo. E aí, em cada mordida que você dá, você está, digamos assim, comendo o ar que esse micro-organismo gerou, certo? E isso é que dá o sabor para o pão. E por isso que o pão de fermentação natural às vezes é mais gostoso, porque é um sabor mais complexo, porque são mais micro-organismos que geraram aquele ar e aquela fermentação. E aí tem tudo isso que eu estava falando antes mesmo, né? Tem uma coisa que é sempre a mesma, mas que é sempre diferente. E ela é diferente porque ela está em fluxo, está em entropia, está em fluição, porque ela faz parte da vida, assim. Quando nós olhamos para um trabalho de arte, nós devemos buscar isso, assim, temos que buscar isso. Se o trabalho parece vivo, se ele parece que acontece. É claro que é uma mentira às vezes, né? Assim, é uma coisa que é artificial, né? Por isso se chama arte, né? Que é um artifício. Um artifício do quê? De fazer parecer que está vivo, né? Então, a fatia de pão foi um exemplo incrível, na verdade. Eu vou usar esse exemplo, vou roubar de você, cara. Fica à vontade, tá? Valeu. Mais alguém se aventura a compartilhar aí seu processo de contemplação? Mais algum aventureiro? Se alguém quiser também mandar as imagens que resultaram aí para Oi, professor. ajudar. Oi, Oi, Miriam, tudo bem? então, eu saí andar aqui pela minha casa com as luzes apagadas e procurando alguma coisa que não era uma coisa, que era o que eu estava vendo que não estava vendo, né? E daí me chamou a atenção as luzes, porque eu moro no 17º andar, e conforme os carros passam na rua, as luzes que batem no teto do apartamento, elas mudam, modificam por causa da janela, né, da esquadria da janela. Aí aquilo ali me chamou a atenção, porque dependia da cor, da luz lá, do farol, do carro que estava passando. Até bati uma foto, depois eu vou te mandar dessa luz, dessa sombra, dessa coisa que apareceu na janela, assim, que ficava movimentando, mostrando que a cidade está viva, né? E que, ainda que eu estivesse sozinha aqui no escuro, eu não estou sozinha, né? Porque tem um monte de gente aí por aí andando, caminhando. Muito legal, Miriam.
E é isso, né? A gente nunca está sozinho, sempre tá no mundo. E o mundo é feito pelas pessoas, pelas cabeças, pelas mentes das pessoas, né? E pelas ações. E é legal essa tua fala também, porque conecta com a questão da arquitetura de novo, né? A gente vê que o espaço que a gente pode considerar, digamos, entre muitas aspas, um espaço negativo da arquitetura, né? Quer dizer, tem um prédio aqui, daí tem um outro prédio aqui e o resto é rua. A rua, ela é uma coisa que acontece, ela é um lugar, ela tem vida, né? Como você bem colocou. E ali onde a cidade acontece mesmo é na rua, né? Onde as pessoas se encontram, onde elas conversam. E embora o seu exemplo seja de pessoas que estejam indo para algum lugar, né? Indo de um ponto a outro, esse ir de um ponto a outro não é vazio de vida, né? Não é vazio de acontecimento. Então, isso também, para mim, me remete muito a essa dimensão da arte, que vai pensar justamente esse lugar entre duas coisas, né? E como esse lugar é o acontecimento da vida mesmo, né? Então, é uma perspectiva diferente, por exemplo, de uma perspectiva que busca encontrar função, busca encontrar objetivo, busca encontrar finalidade. É diferente disso. Porque quando a gente quer encontrar uma finalidade, quando a gente quer chegar a um objetivo, como a gente busca uma resolução e pensa nessa resolução, muitas vezes nós deixamos de olhar para o que está acontecendo aqui agora. E aí a gente perde, de fato, o que é mais importante, que é a vida, né? Então, não é que a gente não tenha que ter objetivos, mas esses objetivos a gente tem que trazer eles para o presente, né? E dividir eles em ações e acontecimentos que estão muito próximos da gente. Queria fazer um comentário, Bruno, que eu fiquei prestando atenção aqui, que você... eu achei muito legal como você vai aproximando, né, as coisas do mundo da vida, assim. E aí eu achei interessante na sua fala que o tempo todo você faz isso quando você vai falar das obras, assim. Quando você fala, por exemplo, que a sombra, né, da iluminação, ela paga um pedágio quando ela está, né, também trabalhando ali com as cores, né? E quando eu estava lendo o texto que você me encaminhou da sua obra, você está falando sobre os cavaletes, e aí você fala que eles estão ali parados, mas ao mesmo tempo como se eles fossem sair andando, né? Você joga essa coisa que realmente sugere esse movimento como se eles fossem sair andando, assim. Aí quando eu vi a foto, eu imaginei de fato eles saindo andando. E, e eu achei muito legal isso. E eu estava lendo o texto que a Lilian Gassi escreveu. E aí, quando ela fala também sobre uma das pernas do cavalete, ela fala, né, como um abrigo quentinho. E aí eu achei isso muito bonito, assim. Achei muito legal como no seu trabalho você vai aproximando, assim, né? Vai fazendo essas metáforas com a vida, assim. Enfim, achei muito legal, queria comentar aqui. Justamente isso, porque o que a Lília fala no texto, que é um texto que eu gosto muito, inclusive, obrigado, Lília, um beijo. O que ela fala lá é que essa perna, né, essa perna que levanta o trabalho, desloca ele desse abrigo quentinho que é a ortogonalidade, né? Que é o computador, vamos dizer assim, é um abrigo quentinho, né? Por que ele é um abrigo quentinho? Porque ele nos dá referências estáveis de onde nós estamos, é um quadro, né? E aí a gente pode se orientar, né? Só que muitas vezes isso também é uma prisão, né? É uma grade, é um abrigo também quentinho, né? Então, sair do abrigo quentinho também é um voto de confiança, assim, no acaso, na vida e assim, na imprevisibilidade, né, disso. Então, é bem isso mesmo que você falou, assim, concordo 100%, não poderia concordar mais.
A Lilian tá fazendo um coraçãozinho ali, ó. Vou até colocar ela aqui. E a Lilian teve uma fala ontem na Ampap que ela conversou sobre isso também, né? Sobre a maneira como a composição no trabalho dela tensiona o quadro, né? Deforma o quadro e aí reage a justamente esse abrigo quentinho que seria o quadrado, né? Ou as coisas quadrangulares. Né? Se a gente pode pensar numa metáfora que eu gosto muito, é como se o trabalho estivesse tensionando isso que a gente já tem, isso que a gente já sabe, esse quadro que a gente já utiliza como referência, né? Ele está, de alguma maneira, buscando estressar, né? As nossas balizas, né? Para compreender as coisas. E no caso dos meus trabalhos é isso também, né? O que essas inconstâncias fazem? Não é simplesmente transformar a sombra em pintura, porque quando você transforma a sombra em pintura, você muda não só a sombra, mas muda a pintura também. Então acaba sendo uma maneira de estressar também essas definições, né? A Letícia está perguntando como manda foto. Então, estava respondendo aqui. Letícia, você consegue mandar pra gente por e-mail? Uhum. Eu vou colocar, então, o e-mail aqui. Que e-mail é rapidinho, né? Aí eu já recebo aqui e já compartilho. Outras pessoas que colocaram, que fizeram fotos também, se quiserem enviar, aproveitem que a Jaque vai colocar o e-mail ali. Ou se quem tiver no computador quiser compartilhar a tela, daí a gente libera aqui para compartilhar. Pode ser também. Isso, boa ideia. Eu quero ver as fotos. Também tô curiosa aqui. Tá chegando as fotos, aproveitar e fazer um comentário das minhas observações aqui, que na verdade tem sido num processo assim a pandemia fez a gente olhar um pouco mais para essas coisas da casa também, né? De ficar muito tempo olhando para os mesmos lugares, para as mesmas coisas. E uma coisa que eu parei para observar muito nesse período, e eu acho que outras pessoas devem ter observado também, é as sombras, né, das coisas. Quando você comenta isso da sombra, que ela paga um pedágio, né, para entrar na obra, ela também paga um pedágio para entrar na nossa casa, né, nos lugares, a luz do poste que bate ali, que vem para cá, ou que nem a Miriam te falou, né, a luz do carro lá que bate na janela e faz sombra nas paredes, né? Aqui eu tava olhando, fiquei olhando para a sombra de uma planta aqui que eu tenho, né? O quanto que a sombra também é a planta, ou não, né? Será que a planta, o que é a sombra, né? A mesma coisa do reflexo também, né? Será que fica uma parte da coisa dentro do reflexo? Será que fica uma parte da alma das coisas dentro da sombra, dentro dos reflexos, né? O reflexo ali na Rosângela, né? A gente vê o espelho, o reflexo da janela. Então, será que tem um pouco de janela nesse espelho?
Acho que isso que é uma coisa fascinante da sombra e do reflexo, né, desses acontecimentos, porque e é por isso que eles escapam ao nome das coisas, porque eles dependem de duas coisas, no mínimo, né? Que é a luz e um corpo, né? E essa luz e esse corpo, né, em relação, e a sombra acaba sendo um rastro, um indício dessa relação. Então não é um indício só do corpo, nem só um indício da luz, mas um indício da relação entre esse corpo, esse objeto e a luz. Então, nesse entremeio aí que as coisas acontecem, né? Quando nós olhamos para a sombra, a gente tá olhando, no final das contas, para uma relação, por uma coisa entre duas identidades. E isso é o mesmo para a cor. Só que muitas vezes quando nós damos um nome para a cor, a gente acaba matando a cor, né? A gente mata a cor porque quando a gente dá um nome para ela, a gente perde de vista que a cor só acontece com a luz, né? E ela é uma relação daquele objeto com a luz. Então, a sombra e a luz, de algum ponto de vista, também são cores, né? E a cor está dentro da mesma categoria. Então, se você olha para os trabalhos, no meu caso, você vai ver que, para usar uma metáfora, que ali a gente tem uma trama da sombra e da luz. E essa trama produz um tecido, né, que é a cor. Então, eu estou olhando para sombra e luz, então, nesse sentido, não como duas coisas contrárias. A sombra é a ausência da luz, né? A escuridão e a luz. Não, elas são duas coisas que estão na mesma superfície, né? As duas coisas são cores. E é por isso que elas podem, então, se relacionar com a cor que eu pinto o objeto, porque é tudo cor, né? Então, esse tecido que eu estou tramando é um tecido que, digamos assim, reconecta a nossa percepção a essa coisa muito básica de ver a cor como luz, né? E a sombra como cor, e essas duas coisas como resultado de uma relação, né? Não, elas não estão no quadro, a cor não está no quadro. A cor é uma relação do quadro com a luz. Então, é isso que trama, de alguma maneira, o trabalho, né? Exatamente, seu trabalho resume e mistura, né, todos esses elementos num só. Vou compartilhar aqui, então, a foto que a Letícia enviou, que eu achei ótima, inclusive. E aí, se ela quiser falar, por favor, Letícia. Ai, peraí. Então, na verdade, bom, eu adorei o exercício, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, no começo eu até fiquei meio perdida pela casa, tentando entender o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que encontrar. Mas depois de um tempo fez sentido para mim, né? Esse negócio de ver a forma, ver a coisa sem uma geladeira, sem ser uma geladeira, né? Ver textura, ver formas. E daí eu continuei andando e me veio essa questão de que eu sou uma pessoa que adora formas, né? E eu tenho coisas bem diferentes assim em casa porque eu gosto de coisas diferentes. E eu adoro sombra também, mas eu nunca tinha me atentado à sombra de partes específicas de objetos que eu tenho que são diferentes. Eu fotografo, então gosto muito de fotografia, né? Mas eu sempre olho a sombra. Essa semana mesmo fotografei folha batendo no muro, né? Aquela repetição, né? Do verde com a sombra.
eu me ligo muito na sombra, mas não na sombra desses objetos que estão aqui, que são coisas que eu gosto e que eu passo por eles a vida inteira, assim, e eu achei super bacana, assim. E, bom, Bruno, eu também queria te parabenizar, porque você tem uma forma de explicar muito bacana. Se você dá aula em algum lugar, eu quero saber. Obrigado, Letícia. Eu gosto de usar bastante metáfora, acho que deixa as coisas claras. É muito difícil isso na arte, né? Assim, então, eu gostei da forma que você explica, assim, fez sentido. É muito difícil falar de percepção de modo geral, de arte também, e porque a gente tem que fazer essa tradução, né, para a palavra. E aí tem exatamente, né? E é uma tradução mesmo, porque não dá conta da experiência. Mas você tem o dom. Mas é que tem duas maneiras de fazer isso, né, no meu modo de ver. Uma pela metáfora e uma sendo literal. O problema da literalidade é que, às vezes, a linguagem que a gente usa no dia a dia não dá conta nem perto de dizer das coisas da arte, assim, porque é essa linguagem baseada em nomes e classificações. E aí, para dar conta, a gente acaba, às vezes, recorrendo a outros campos, como a filosofia, porque são campos que acabam inventando outros conceitos, né? E aí isso fica mais rico. Só que daí também fica mais hermético, e fica mais difícil de entender, porque são conceitos específicos, né? Ou mesmo conceitos específicos da própria arte, né? Então, nesse sentido, a metáfora é uma mão na roda, né? Porque ela vem de um lugar que também é arte, que é a literatura, né? E esse outro lugar que também é arte, que é a literatura, o poema, ele está mais próximo e dá a chance de explicar as coisas, né? De uma outra maneira mais que nos faz entender, né? De alguma maneira. Mas enfim, a tua foto é incrível, assim. Eu acho que o objeto eu não consegui entender o que é, mas eu também já acho ele incrível por si, né? É uma cristaleira, na verdade. É um armário de um designer de móveis bacana que tem, né? E o trabalho dele é incrível. E aí é um móvelzinho, assim, comprido, vermelho, você abre dentro, uma cristaleira, assim, com vidros, com um espelho, mas é um móvel reto e tem esse pé aí diferente. E aí você tirou a foto dele de um jeito que, quer dizer, o corpo dele virou uma forma planificada, né? E se relacionou com as bordas, com os quadrados, como se fosse quase como uma forma dentro de uma pintura plana, assim. E, ao mesmo tempo, a parte de baixo tem essa perspectiva, e que é enfatizada ainda pelo azulejo, né? Então, quer dizer, ficou uma foto extremamente ambígua, porque a forma vermelha se relaciona muito mais com os limites da fotografia do que com o espaço que está dentro dela. Então, se a gente prestar atenção com cuidado, essa forma vermelha funciona quase como um recorte do espaço, da representação espacial do tridimensional. Então, é como se ela fosse... é como se ela tivesse em dois lugares ao mesmo tempo, né? Porque ela é como se ela fosse um entreposto entre o quê? Entre a geometria do retângulo e o espaço tridimensional, a representação do espaço tridimensional. Então é incrível a fotografia. E a sombra também, né? Ela meio que daí, não sei se ela dá uma ideia de uma teia, não sei, ela fica nesse lugar também, ela dá uma ideia de uma teia, mas ela fica no lugar entre a sombra das pernas, que ela é literal,
e ela se relaciona muito com a parte vermelha, né? Ah, Porque ela planifica também. é verdade. É bem legal essa leitura. E você sabia que é uma coisa muito curiosa, né? Que uma das lendas de início da pintura é justamente uma lenda que tem um sujeito que vai para a guerra, né? E aí, a partir da luz de um candeeiro, a amada dele desenha a silhueta dele, né? Que contornando a sombra na parede. Assim. E aí esse sujeito vai para a guerra, né? E fica ausente. E o que sobra, na verdade, é esse contorno da silhueta dele na parede. E isso seria uma das lendas de início da pintura. Da pintura. Né? Ah, que demais. Então, captura essa ideia de que a sombra também, até a Hannah falou uma coisa, parece que a sombra deixa a alma, quer dizer, deixa a alma das coisas impressa, né? Ou algo do gênero, acho que a Hannah falou. De fato, é uma das lendas de início da pintura. Porque é isso, né? O sujeito vai para a guerra e o que fica? Fica a imagem dele, que é como se fosse a alma dele, né? De alguma forma, uma metáfora. Assim. Mas o trabalho desse cara é bem legal, chama Paulo Alves, estava tentando lembrar depois. As peças dele são bem, bem interessantes. Ele já saiu em livro dos designers do Brasil, assim, sabe? Ele tem um trabalho assim com madeira, assim, não é uma coisa, é o que eu falo, é uma coisa simples, mas daí vem um pé diferenciado, uma coisa assim, sabe? Bem legal. Muito bem. Obrigada, Obrigada. Lúcia, pela participação, tá? Obrigado. Acho que a gente precisa encaminhar para o encerramento, Bruno. Já é 8h33. E aí deixo com você, então, uma última fala. Só antes queria agradecer a participação de todas as pessoas que se inscreveram e principalmente ao Bruno por ter aceito o nosso convite e estar aqui fazendo a gente observar mais as coisas e olhar aí para esse mundo com metáforas que é tão legal, né? Parece que, como a Lilian Gassi fala, parece que traz até para a gente esse abrigo quentinho, assim, né? De olhar para as coisas com outros olhares, assim. Então, agradeço e também convido vocês a virem visitar o MON. A gente já reabriu há algum tempo, o MON continua funcionando de terça a sexta, das 10 às 18, com entrada gratuita toda quarta-feira. Inclusive na exposição dos gêmeos, né, que está ocupando toda a Torre do Olho, mais o Salão do Olho. Para essa exposição tem que adquirir um ingresso separado, mas se vocês acessarem o site do museu, está explicando lá, certo? Acompanhem também nossos outros programas pelas redes sociais. A gente também sempre divulga as atividades. Na semana que vem a gente vai ter 2, que na quarta-feira é o MON ao vivo, que é uma oficina especialmente para crianças, mas qualquer pessoa pode participar, não tem idade limite. Na quarta-feira, às 16 horas, e na sexta-feira a gente vai ter uma conversa também com uma educadora lá de São Paulo, que vai falar sobre museus, afetividade e esse momento que a gente viveu aí de pandemia. Certo? Bruno, obrigada de novo e deixo com você, então, a fala final aí na nossa noite. Bom, eu agradeço imensamente o convite, a presença de todas e todos. Agradeço ao trabalho da Jaqueline novamente, da Hannah também, a participação da Letícia, do Caio, de todo mundo, da Miriam, né? E a paciência também por ter me ouvido aí. E, assim, eu acho que
essa proposta vem no sentido não só de fazer a gente prestar atenção para as coisas no dia a dia, né, as coisas do presente, né, o aqui e agora, mas no sentido também de indicar que a arte também é uma forma de colocar a gente para refletir sobre o significado das coisas, sobre o sentido das coisas, e potencialmente nos leva, né? Essa reflexão pode nos levar a imaginar outros sentidos, né? Outros significados. E, na verdade, é isso que eu acredito como artista, né? E essa, para mim, é a potência maior da arte. Mas, para isso, eu preciso prestar atenção, né? Eu preciso olhar para as coisas. Tem um esforço implicado. Não é só olhar acariciando a superfície delas, tem que olhar com uma certa intenção, com uma certa profundidade, com um certo esforço. E a arte facilita isso, mas ela exige ainda um pouco de presença, de intenção, de esforço, né? Ela não entrega isso de bandeja, não é como entretenimento, né? Então, mais ou menos essa é a mensagem final sobre o nosso trabalho de artistas plásticos, artistas visuais, artistas contemporâneos. Eu quero agradecer mais uma vez e é isso, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem bem. Bom final de semana aí para vocês. Obrigada, Rosângela, Caio, Letícia, Miriam, Carlos, Sara, todas que estavam aí. Valeu, tchau, obrigado. Valeu. Obrigadão. Tchau.